Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é o plano diretor, o plano que estipula as diretrizes de crescimento e desenvolvimento do município pelos próximos 10 anos para a próxima década. Esse plano que está em elaboração pela prefeitura, está sendo discutido pela sociedade e em breve vem aqui para a Câmara, onde passará por análise também dos vereadores. E para debater esse assunto, eu recebo o advogado Renato Góes, que é coordenador da Comissão de Planejamento Urbano e Regularização Fundiária da OAB, e também o defensor público Júlio Tanoni, que encabeçou aí as discussões, tem organizado audiências públicas para debater esse assunto. Bom, o plano é extremamente extenso, complexo e, além das diretrizes gerais em si, né, previstas no próprio projeto de lei complementar da atualização do plano diretor, ele tem outros cinco vertentes vitais para o crescimento e desenvolvimento do município, que é o Código de Posturas, o Sistema Viário, Código de Obras, Zoneamento Urbano e Parcelamento de Uso do Solo. Bom, começo com o doutor Júlio Tanoni, que tem aí chamado audiências públicas, usou recentemente a tribuna da Câmara. Doutor, explica para a gente qual o seu entendimento sobre esse plano diretor, quais seus apontamentos de tudo que o senhor estudou, o que o senhor pode dizer para a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Alexandre, o convite, aos munícipes também que estão assistindo à TV Câmara. De fato, o objetivo da Defensoria foi analisar o projeto de revisão do plano diretor na perspectiva da participação popular, uma exigência legal, uma determinação que haja, de fato, uma participação profunda no processo de revisão do plano e não uma participação meramente formal, e também na perspectiva de implementação dos mecanismos, dos instrumentos de cumprimento da função social da propriedade. O plano diretor é a lei mais importante do município para os seus cidadãos, a lei que é responsável por trazer o planejamento urbano na perspectiva de acesso aos espaços públicos, mas também de acesso democrático àquilo que a cidade oferece para os seus cidadãos, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, em razão dessa importância, a legislação é bastante dura em criar mecanismos para essa participação. Foi aí que então nós resolvemos, com o apoio do nosso núcleo especializado de defesa da moradia, da habitação, elaborarmos uma nota técnica buscando analisar essas duas facetas, participação popular e também o mecanismo de função social da propriedade. E aí nós encontramos pontos que entendemos nós, seriam importantes, relevantes, serem compartilhados com a comunidade, com o poder público, com a prefeitura responsável pela elaboração desse projeto, né? E assim criarmos um amplo espaço de discussões para o aperfeiçoamento do processo. Lembrando que estamos em parte do processo, ele não foi concluído ainda e temos a expectativa de que haja aperfeiçoamentos e, de fato, esse plano atenda às necessidades da população e não seja só um plano elaborado por grupos fechados e que, de repente, não tenham alcançado aí as verdadeiras e urgentes necessidades de melhoria dos acessos e da nossa cidade. Tá certo, a gente vai aprofundar mais esse assunto, mas deixa eu ouvir a opinião do Dr. Renato, representando aqui a OAB, a Comissão de Planejamento Urbano. O que a OAB entende desse plano, doutor? Tem participado dessas discussões, vai fazer sugestões, e quais são os apontamentos, na sua opinião, deste plano diretor e suas vertentes? Bom, Alexandre, eu quero inicialmente agradecer também a oportunidade, em nome da OAB, de participar do seu programa e de debater uma questão que, como o Júlio trouxe, é muito importante para a nossa cidade, é muito importante para qualquer cidade. A hora que nós falamos de uma cidade aí de quase 500 mil habitantes, a população atual aqui de São José do Rio Preto, é importante que ela tenha sempre um plano diretor que consiga prever, antever e solucionar problemas, porque nós estamos saindo daquela seara, daquela conceituação, qualificação de uma cidade pequena. Nós já estamos numa cidade de médio para grande porte. E os problemas, se não resolvidos agora, se tornam insuperáveis lá na frente.
Então, eu, desde o início, venho discutindo com o Júlio Tanoni essa demanda, né? Várias reuniões fizemos no sentido e participamos também ativamente dessa audiência pública que foi realizada semana passada aqui em São José do Rio Preto. Trouxemos, inclusive, um dos debatedores, né? Um dos palestrantes, Vitor Carvalho Pinto, uma das maiores autoridades em direito urbanístico do Brasil, com décadas de experiência de elaboração de planos diretores, com uma atuação muito forte no Senado Federal. E, num primeiro momento, eu reputo, e a OAB também, que o plano diretor ele foi elaborado, ou melhor, corrigindo, a minuta de plano diretor, como o Júlio disse, né? Porque isso ainda vai demandar todo um processo legislativo, né? E tudo leva a crer que vai ser um processo legislativo muito longo, detalhado, né? E muito longo, né? Que se faz necessário, diga-se de passagem, né? O Vitor e nós discutimos bastante junto com a OAB e nós entendemos que essa divisão do plano diretor ela é importante, ela é salutar. Então, São José do Rio Preto ela acerta em trazer uma minuta de plano diretor e minutas complementares, como você trouxe das 5 vertentes. O ponto que nos chama a atenção e que nos preocupa é a questão especialmente da regularização fundiária, que ela não é lembrada no plano diretor, muito menos nas minutas complementares ao seu plano, à minuta maior, né, da diretriz geral do plano diretor. Ela ficou muito vaga no plano diretor e vários problemas que nós precisamos enfrentar, porque eles existem hoje nas nossas cidades, não foram trazidas soluções em nenhuma das minutas. Então, a OAB, ela ressalva e ela observa que a divisão é importante, a divisão foi bem feita, né, dos capítulos e das leis complementares, contudo, faltou uma essencial para o município de São José do Rio Preto, que você bem sabe, Júlio sabe, toda a população que assiste sabe, nós temos um sério problema fundiário, muita irregularidade fundiária que precisa ser solucionada. 108 loteamentos, não sei se ainda está nesse na verdade, número, era né? 138, 138. né? Grande parte ele chegou a sofrer uma regularização jurídica, Só que no ainda papel demanda ali, né? obras, mas tem várias outras situações que estão um pouco esquecidas na legislação de Rio Preto. Nós podemos recordar aqui Jockey Club, Alphaville e tantos outros loteamentos que demandam uma intervenção. E um dos momentos ideais para que isso fosse, pelo menos, traçadas as diretrizes para solucionar esses problemas, seria o momento da elaboração de um plano diretor. Então, preocupa a OAB a questão da regularização fundiária. A prefeitura tem participado desses encontros? Vocês têm colocado esses apontamentos e se eles participam, qual é a resposta? Bem, a Defensoria, em razão da conclusão dessa etapa de discussões iniciais feitas pelo Poder Executivo, deliberou então pela composição de apoiadores, especialistas, movimentos sociais, sindicatos, entidades que militam em direitos de acesso à moradia, em defesa do meio ambiente, por exemplo, e em razão também de apontamentos feitos por essa mesma sociedade, por essas pessoas que têm aportado à Defensoria regularmente para reclamar da ausência de participação, da ausência de acesso, de deficiências desse processo de participação, é que decidiu-se então realizar eventos em parceria com a sociedade civil organizada e desorganizada, no sentido de fazer apontamentos, contrastar aquele, seja o projeto e também a postura, a metodologia utilizada pela Prefeitura para a elaboração do projeto. Dividimos em 2 frentes, a primeira em matéria de meio ambiente. Foi um evento que contou com lotação máxima, realizamos ali ao lado da unidade de conservação da Floresta Estadual. Também realizamos na Unesp o evento envolvendo direito à cidade, né, também com participação e ampla participação da sociedade, vários segmentos representados ali. Em todos os eventos, a Prefeitura, os seus órgãos, particularmente as secretarias envolvidas nessa discussão, foram formalmente e repetidamente convidadas para a participação. De fato, houve alguma participação, mas sem aquele envolvimento que
de repente, algumas pessoas poderiam, a própria sociedade civil esperava desses representantes. Então, é um compromisso dialógico, é um compromisso de construção, né, cooperativa, uma postura bastante cooperativa e, de fato, para que essa participação agregue no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do projeto. É isso que nós temos buscado e é essa a expectativa da Defensoria Pública do Estado nesse processo, nessa fase de discussões do tema, Alexandre. Uma coisa que chamou a atenção no pronunciamento do senhor na tribuna, voltando ao que disse o Dr. Renato em relação aos loteamentos que carecem aí de regularização e obras, é a contradição com a peça orçamentária para esse ano, né, que tem uma rúbrica de R$100 mil apenas para esse tipo de serviço. Queria que o senhor falasse sobre isso, essas contradições e o que precisa ser feito, aí também o doutor Renato, para que esses loteamentos ganhem infraestrutura, serviços públicos, urbanísticos, enfim. É só dinheiro e vontade política ou falta algo mais? Nós estamos aqui com a presença da maior referência em regularização fundiária no país, hoje, sem dúvida alguma, o doutor Renato Góes. E o Renato, sendo munícipe de Rio Preto, cidadão riopretense, que conhece e já passou pela administração pública municipal, um dos responsáveis, inclusive, por um processo amplo de desenvolvimento de um método, né, de um processo de regularização fundiária no município, sabe bem que não é possível executar nenhuma política pública sem previsão em orçamento, sem colocar recursos para a implementação dos projetos. Mas o que nos preocupou, além disso, em paralelo a isso, é exatamente a elaboração de um amplo projeto de modificação, de revisão do plano, com cinco leis compondo essa estrutura toda de normatização, que é chamada então de plano diretor, uma estrutura compacta com várias leis, sem um estudo prévio, um estudo diagnóstico que condensasse informações, conhecimento das áreas do conhecimento da ciência, uma junta de profissionais que elaborasse, então, um estudo que apontasse os problemas e as soluções para o município, os problemas que o atual plano diretor não tem condições de resolver, de modo a permitir que a sociedade, conhecendo desses dados, a partir de dados oficiais, pudesse influir, participar, contrastar o seu entendimento com a motivação utilizada pela administração. De outro, a ausência da conexão de articulação do plano diretor com o projeto orçamentário, né? O que é, inclusive, determinado pela legislação, pelo Estatuto das Cidades, em seu artigo 40, 41 e 42, que determina, então, que haja um estabelecimento, seja na questão da inserção de áreas do perímetro urbano, como também a articulação do plano diretor com infraestrutura, com orçamento, na verdade. E isso trouxe para nós uma grande preocupação e, pesquisando, encontramos, então, fomos surpreendidos que temos na peça orçamentária do Poder Executivo aprovada pela Câmara Municipal, num contexto de um município absolutamente permeado, né, por loteamentos regulares, uma previsão, uma rubrica de R$100 mil, né, que o doutor Renato sabe bem, não é possível iniciar nem o início. Né? Exatamente. E lembrando que a regulação fundiária é muito mais do que registro de documentos a formal. A regulação fundiária passa pela regulação jurídica, mas também é uma regulação que envolve infraestrutura, né, integração dos espaços públicos, das estruturas, mecanismos e instrumentos públicos de serviços aqueles espaços, aqueles loteamentos. Então, são preocupações que a gente tem dividido com a comunidade neste momento, né, e que é desejável que o Poder Público Municipal, porque a administração faça a leitura, né, uma leitura e, de fato, busque dialogar com a sociedade, com as instituições aqui representadas, de modo a aperfeiçoar o projeto. É uma expectativa e um desejo nosso. Doutor, sobre esse assunto, faço a mesma pergunta para o senhor. Como regularizar esses loteamentos? O senhor, quando passou, como o doutor Júlio disse, pela secretaria, avançou bastante ali, pelo menos na parte jurídica. O que ficou faltando? O que andou de lá para cá?
Olha, Alexandre, a questão da regularização fundiária ou da irregularidade da sua solução, ela passou por uma modificação muito grande na última década, né? No ano de 2009, nós tivemos um grande marco nacional que foi totalmente reformulado no ano de 2017, né? Esse de 2017, inclusive, com minha participação junto ao Ministério das Cidades. São José do Rio Preto, nessa seara, ela não fez nenhuma adequação legislativa para atender esse novo mandamento nacional, essa nova lei de regência, a Lei 13.465. Então, a hora que a gente observa a minuta do plano diretor, a gente nota uma ausência, né, de conceitos trazidos pela legislação, de mecanismos para superar essa irregularidade fundiária, que não é um demérito de São José do Rio Preto. Os 5.570 municípios brasileiros enfrentam irregularidade fundiária. Mas nós, os gestores públicos, precisam olhar para essa questão muito mais, com um olhar muito mais focado do que por uma questão de um novo parcelamento do solo que está por vir. A irregularidade fundiária ela está presente no dia a dia do cidadão de São José do Rio Preto. E o plano diretor não enfrentou essa questão, nem dentro, nem fora, por uma norma complementar. Então, além da questão orçamentária, que é vital, nós temos que trazer uma legislação, atualizar a legislação de São José do Rio Preto, que é do ano de 2010, para essa realidade. E o momento é agora. O momento é trazer para a Câmara, para os vereadores, toda a legislação, toda a sugestão, para que tenhamos um instrumento normativo. Porque além do dinheiro, da questão orçamentária, além da vontade política, o gestor público só faz aquilo que tem lei respaldando. Então, se São José do Rio Preto não tiver uma legislação atual sobre regularização fundiária, a vontade política e o dinheiro não serão suficientes. Nós precisamos, sim, de uma legislação. A constatação, de outro lado, que a Defensoria Pública fez nesse diagnóstico muito bem feito pelo Dr. Rafael, defensor público, coordenador do Núcleo de Habitação do Estado, da Defensoria Pública, ela chamou muito a atenção da própria Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de São José do Rio Preto. Tanto que a diretoria, presente ao evento, na pessoa do seu presidente Marcelo Henrique, já solicitou à Comissão de Planejamento Urbano e Regularização, a qual eu coordeno, um trabalho intenso no sentido de aprofundar essas imperfeições identificadas pela Defensoria Pública para tentar auxiliar os legisladores, os vereadores de São José do Rio Preto a ter elementos para propor uma adequação, para que, de fato, nós tenhamos um plano diretor que, nos próximos 10 anos, ajude a população a superar os seus problemas. Legal. Falar um pouquinho, senhor, eu vi que o senhor pegou aí, quer falar alguma coisa? Só tocar num outro ponto que eu achei também bastante interessante com base na nota técnica da Defensoria e também com o pouco que a gente conhece, a questão dos vazios urbanos, né? Me parece que, segundo o estudo aí, o que a gente tem já de área incluída no perímetro urbano seria o suficiente em torno de 80 mil lotes, se eu não estiver errado, para um déficit habitacional de pouco mais de 15 mil moradias. E, por outro lado, o plano de expansão prevê a inclusão de mais um cinturão de áreas. Queria que o senhor falasse sobre isso, até que ponto isso é sustentável e se sustenta. Esse é um outro ponto que nos trouxe muita preocupação. O projeto ele parte do pressuposto que haverá um crescimento populacional vertiginoso nos próximos anos e também utiliza áreas que estavam reservadas como áreas previstas de restrição, áreas com impossibilidade de urbanização por fatores, em especial fatores ambientais. Inclusive estratégicos também, né? Exato. É um tema que a gente Exato. Então, mesmo havendo... o ponto é exatamente esse. O que nós identificamos é que essa proposição não encontra fundamento nos fatos, nos dados oficiais produzidos e publicados pelo IBGE e pelo SEAD, por exemplo. Rio Preto ostenta hoje, é um dos países, das cidades com o maior número de vazios urbanos e o menor adensamento populacional do país, excluídas as capitais. É a 6ª e 8ª cidade em termos de vazios urbanos e menor adensamento populacional, ou seja, segundo... cidade, exatamente, absolutamente, né? Ela cresceu num processo de horizontal, absolutamente... fragmentada, inclusive, né? Porque espraiada. Você tem loteamentos fora da cidade, vamos dizer assim. Exato. Então, e o plano
parte da proposição de que a cidade experimentará um crescimento populacional que exigiria, então, uma ampliação absolutamente expressiva do perímetro urbano da região, então, que seria constituída cidade, não área rural. O fato é que, segundo o próprio site da Prefeitura, em uma publicação recente, 2019, da sua Secretaria de Planejamento, indica que o crescimento, na verdade, tem sido decrescente, de 3% para 2% nas décadas anteriores, na década atual, na ordem de 1% a 2%, de 2% a 1%, e depois, em 2030, durante a vigência efetiva do atual plano diretor, um crescimento de 0,22% da população. Ou seja, houve um absoluto contrassenso, né, em relação à proposta que sugere a ampliação expressiva do perímetro urbano, e é importante registrar aqui, não temos problema nenhum, dificuldade nenhuma com a ampliação do perímetro urbano, pelo contrário, isso tende, inclusive, a trazer diminuição dos custos do metro quadrado. O problema é a infraestrutura, né? O problema é quando se parte de fundamentos que são inválidos, cientificamente falando, né? A partir de dados publicados por órgãos oficiais como o IBGE, por exemplo. Foram esses pontos que nos trouxeram perplexidade e a necessidade de compartilhar os dados com a sociedade, exatamente para que essa discussão seja democratizada, né, e haja, de fato, correções, segundo a nossa perspectiva, de modo a garantir que, onde já exista adensamento populacional, haja investimento em infraestrutura, por exemplo. Onde há necessidade de se investir em termos de espraiamento, né, áreas que dependam de crescimento horizontal, haja um estudo que justifique isso, né? Eu faço aqui o registro, não existe sequer um estudo que demonstre a valorização que essas áreas experimentariam, os proprietários dessas áreas experimentariam, caso fossem inseridas no perímetro urbano, mesmo sob a égide de uma legislação municipal que determina pagamento de outorga, que é uma contrapartida desses proprietários, né, que vão oferir lucro com investimento. Também não temos problema nenhum com investimento, com investidor e que se busque e consiga o seu lucro, mas desde que ele seja e atenda as determinações constitucionais e legais, ou seja, a divisão equitativa dos custos, de modo que a cidade não seja uma cidade segregada, uma cidade fragmentada, cheia de vazios urbanos, né? E eu registro que esse dado envolvendo os vazios urbanos, né, de que nesses vazios caberia aí pelo menos até 80 mil lotes, é um registro feito pelo próprio secretário de Planejamento em sua palestra no início e lançamento dos trabalhos de revisão do plano diretor. Ou seja, é um dado que tem sido divulgado o tempo todo. Eu queria complementar a fala do Júlio, se você me permite, Alexandre. Nesse ponto em específico da expansão do perímetro urbano, nós não vemos um problema, como o Júlio até arrematou ao final. É natural que se preveja, que se estipule um crescimento, ainda que a população de São José do Rio Preto não esteja crescendo no mesmo ritmo, né? Nós precisamos imaginar um Rio Preto com 1 milhão de habitantes, muito maior, né? Como centro de região que já é. O que nos preocupa, e o que preocupa muito a OAB, na verdade, é que com essa expansão urbana trazida pelos mapas anexos ao plano diretor, é que grande parte das atribuições para regrar essa expansão e esse uso ficam vinculados de uma maneira aberta a um único órgão da prefeitura, que é o CPDD. O CPDD, ele vem, um colegiado do município, que tem a participação da sociedade civil também. Contudo, várias dessas áreas foram zoneadas no sentido com um poder amplo e restrito ao CPDD, sem critérios objetivos de uso desse solo. Então, grande parte dessa expansão, ela pelo plano diretor ou pela lei de zoneamento, é como se estivesse dando uma carta branca a um único órgão do poder público municipal para regrar do jeito que ele bem entender. E isso preocupa de sobremaneira a OAB. Então, nós não somos contrários a uma expansão, que eu acho que é natural, mas nós somos contrários a uma lei que dê muito poder a um órgão sem trazer critérios objetivos e transparentes de como esse órgão vai utilizar esse poder. Se a gente olhar os anexos da lei de zoneamento e tudo mais, grande parte das áreas zoneadas, principalmente zona rural, zona de expansão urbana, zona de chácaras de recreio e tantas outras, zonas de uso especial, estão sem limites legais.
com relação à metragem, permeabilidade do solo, potencial construtivo, é tudo de acordo com o CPDD. Vai decidir na hora, né? Exatamente. A depender do pedido, a depender do interessado. E isso é muito preocupante para a Ordem dos Advogados do Brasil. Renato, me permite, eu gostaria de fazer um apontamento. Essa dinâmica é que criou, de fato, essa grande expansão, né, de forma casuística do perímetro urbano. Né? Levando em consideração o levantamento que nós fizemos ao longo desse estudo, é que entre 2006 e 2016 foram inseridos no perímetro urbano 107 novas áreas, ou seja, 107 leis, incluindo áreas no perímetro urbano, né, e que criou-se uma grande estrutura fragmentada, um município absolutamente espraiado, com grandes áreas absolutamente desconectadas das estruturas já implementadas. Lembrando que as estruturas de infraestrutura urbanas são caríssimas, envolvem investimento, manutenção, né, e geram uma queda da qualidade de vida da população enorme, exatamente por conta da necessidade de deslocamento diário, né? Não fosse isso, identificamos que nos últimos 30 dias, por exemplo, em meio às discussões do plano diretor, mais quatro áreas sendo discutidas a partir de projetos do Executivo Municipal para inserção de mais 4 áreas no perímetro urbano. E tem novos projetos já protocolados pelo Executivo em tramitação. Tivemos essa notícia, o que nos traz uma absoluta perplexidade, né, e preocupação, como eu disse no início, com esse processo que tem de fato, desrespeitado, sob o nosso ponto de vista, a legislação federal, a Constituição Federal, que determina, de um lado, que o planejamento seja feito regularmente, com os estudos e com dados que sejam validados, né, e especialmente publicizados para a participação da população. De outro, essa dinâmica que o município utiliza há muitos anos, que criou, inclusive, esse modelo casuístico, que está trazendo esses problemas que nós estamos discutindo neste momento, né, de entregar para um órgão, por mais técnico que seja esse órgão, as decisões a respeito do que, como será o zoneamento do município, né, excluindo, e aí a crise de legalidade e inconstitucionalidade, excluindo a participação da sociedade, da comunidade nessa decisão, algo que o Estatuto da Cidade determina e as resoluções do Ministério da Cidade também exigem do Poder Público Municipal. E o curioso, doutor Júlio, doutor Renato, quando a gente pega o mapa com as áreas incluídas, a gente tem pontos que estão fora de qualquer sinal de cidade, né? Quer dizer, você não imagina como ali chega uma rede de água, de esgoto, de energia, enfim, de qualquer serviço urbano. Me parece que Uberlândia, uns anos atrás, chegou nesse ponto, e aí houve uma grande discussão lá e freou-se novas inclusões, por uma década, até que fossem ocupadas as áreas já incluídas e vazias. Isso é legal, constitucional, e seria talvez um caminho, não sei? Da minha parte, eu entendo que sim, né? Porque o que tem que prevalecer na gestão pública é o interesse coletivo, né? Um interesse difuso de uma cidade bem ordenada, e não o interesse de um empresário ou de outro grupo qualquer que seja. Né? Então, é natural que o plano diretor tente, muitas vezes, engessar esse espraiamento, esse crescimento desordenado, né? Que só onera o serviço público e não resolve o problema da coletividade. É essencial que o plano diretor venha, sim, enfrentando esses vazios urbanos, né? Trazendo exigências e obrigando esses proprietários a incorporar, a lotear áreas que estão bem localizadas. Né? Por exemplo, a legislação que eu citei nacional da regularização fundiária, ela fala da ocupação dos imóveis abandonados, né? E São José do Rio Preto está cheio disso. Cheio. Aqui próximo à Câmara... da Câmara tem Exatamente. Nós temos uma lei nacional regrando a apropriação desses imóveis abandonados e o plano diretor não trata disso. Isso seria a função social do imóvel? É isso que significa a função do imóvel, não da propriedade? Exato. O imóvel cumpre sua função social quando ele atende às exigências do plano diretor. E aí, exatamente por não conta quer dizer desapropriar e invadir, né?
Explica melhor, doutor, pra gente. Ele cumpre a função social quando ele se presta a ser utilizado para aquilo que ele foi pensado, seja na perspectiva do proprietário, seja na perspectiva da sociedade, daquilo que a sociedade espera daquela área, sendo empregada num espaço urbano, né, num espaço em que é dividido pela comunidade, né, e que, de fato, atenda às necessidades, exigências e benefícios, né, que se espera em favor dessa própria sociedade. De fato, o projeto carece de uma série de esclarecimentos, né? Nós fizemos pelo menos 20 apontamentos que envolvem contradições, imprecisões, ausência de requisitos, preenchimento de requisitos legais e constitucionais, né, que pode, se não for solucionado neste momento em que há ainda um espaço de discussões, né, mais amplo e tudo, trazer não só problemas para o crescimento da cidade em relação à sua população, mas trazer um problema de segurança jurídica, né? Se de um lado a gente tem observado uma certa pressão de alguns setores para a rápida aprovação desse projeto, de outro, que esse mesmo setor tenha consciência de que esse projeto, da forma como está, se aprovado, trará uma enorme insegurança jurídica, exatamente porque ele será fatalmente questionado judicialmente, seja no âmbito local, por meio de ações específicas para isso, seja impugnação contra a sua constitucionalidade. Né? Eu trato inclusive, aqui, o senhor me dizia que o senhor pode ser, inclusive, o senhor o autor aí de uma eventual ação. Exato. Né? A Defensoria tem analisado concretamente o ajuizamento de ação para fazer, no momento adequado, né, em sede adequada, buscar as correções necessárias junto ao Poder Judiciário, o que seria absolutamente lamentável, exatamente porque traria, sem dúvida alguma, um gap, um prosseguimento, talvez um alargamento desse processo, uma suspensão desse processo de discussão, né? E, sem dúvida, em prejuízo da participação da sociedade na discussão desse projeto e das soluções, inclusive, em termos de aperfeiçoamento da minuta que está atualmente publicada no site da Prefeitura. Questão do Vila Itália específico, eu sei que é um caso que o senhor tem atuado muito, isso está contemplado no plano, eu pelo menos acabei lendo meio rapidamente, não vi nada ali específico em relação à Vila Itália, a não ser a questão de vulnerabilidade, que é a área de vulnerabilidade, se eu não me engano, né? O projeto de plano diretor, ele praticamente, segundo o projeto, ele faz de conta que não existe problema de regulação fundiária, necessidade de regulação fundiária no município, já falou e praticamente esquece, né, da existência de uma favela encravada numa área central do perímetro urbano, né, e que conta ali com dezenas de famílias, né, sem nenhuma perspectiva de sair dali. Né, a questão da posse está judicializada. Sim. E inclusive um loteamento praticamente consolidado ali, eu tive ali umas 2 vezes. Nós entendemos que já existem os requisitos mais do que verificados para a regularização daquela comunidade, da posse. Quantas pessoas moram lá hoje, doutor? São mais de 500 pessoas, mais de 208 famílias cadastradas naquela região. Então, mais um dado que carece de esclarecimento por parte do Poder Público Municipal. Regularização fundiária e atendimento da questão da estrutura favelar que nós temos no município atualmente. Logo após a audiência na Unesp, parece que a Prefeitura deu uma sinalização que estaria disposta a alterar alguns pontos, questão de margem de córregos, de área de preservação, mas hoje, no jornal de hoje, o Procurador-Geral do município disse que não, que na opinião dele tem que ser enviado aqui à Câmara do jeito que está. Acho que aí entraria esse impasse, inclusive, com a possibilidade de judicialização. Doutor Renato, questão do Fundo Municipal de Desenvolvimento, toda a área que é incluída no perímetro urbano, o loteador, o empreendedor, entra com uma contrapartida que é uma contrapartida para a sociedade em troca aí, enfim, dos benefícios que estão sendo gerados a ele, principalmente o lucro. A OAB acompanha o que é feito desse fundo, qual o dinheiro que tem nesse fundo, aonde é investido esse dinheiro, o que tem sido feito desses recursos? Não. A OAB, até recentemente, ela sequer tinha uma comissão voltada à questão do planejamento urbano e regularização fundiária. Esse foi um pleito que eu trouxe
ao presidente Marcelo Henrique e ele criou há um ano essa comissão para começar a olhar para esse problema, né? Então, até hoje, nós não nos debruçamos sobre a questão do fundo, do dinheiro, do investimento, a qual momento ele é destinado. Doutor, o senhor também bateu nessa tecla, né? Inclusive chegou a falar em falta de transparência, que esses dados não estão disponíveis em lugar nenhum. O senhor teve alguma novidade em relação a isso? De fato, os dados estão publicados. A peça orçamentária de 2020, exercício de 2020, não traz, por exemplo, o fundo, as receitas desse fundo como uma das receitas principais do município, por exemplo. Mesmo havendo a inclusão regular, né, intensa, permanente de áreas no perímetro foi criado urbano. Por decreto, esse fundo não tem uma lei própria, né, uma regra ali que... É mais um problema de segurança jurídica também, que pode trazer outros desdobramentos daqui para frente. E talvez o ponto de maior dificuldade é entender para onde esses recursos estão sendo enviados e o que tem sido feito com esse recurso. Nós observamos, por exemplo, que a utilização do recurso, não é, na própria área ou para a implementação de infraestrutura nas áreas no entorno do lote, né, do proprietário, não faz nenhum sentido. Aí não é uma porque, contrapartida. Exatamente, né? vai trazer benefícios e lucro exclusivamente para o próprio proprietário, né? A não ser que num projeto amplo, estudado, com bases científicas e participação da comunidade, da população, entenda-se que naquela região, por N motivos, exatamente, haja necessidade do município agir de fato como um loteador, né, para estimular a urbanização de determinadas áreas, acesso a determinados espaços, exatamente porque ali já existe uma infraestrutura, por exemplo, né? Então, enfim, são pontos que a gente observa. Com relação à questão ambiental, registro aqui, bem rapidamente, que nós tivemos notícias, sim, de um ofício encaminhado pela coordenação do projeto de revisão do plano diretor para a Associação dos Amigos dos Mananciais, dando conta, sim, de que a minuta estaria sendo alterada exatamente para atender ali pontos que têm sido defendidos por esse grupo de ambientalistas, estudiosos, professores, no sentido de dar maior proteção para microbacias hidrográficas ali das unidades de conservação, estação ecológica e floresta estadual do Noroeste Paulista. Que é a área do antigo IPA, o pessoal conhece melhor falando ali, né? Exato. Toda aquela região ali. Exato. Bom, gente, infelizmente o tempo é curto, tem muito assunto aí, tinha questão ambiental, questão de mobilidade, muita coisa, questão de obras, posturas, mas hoje a gente ficou mais focado aqui mesmo, questão fundiária, de expansão. Doutor, só para finalizar, eu tinha falado de reserva estratégica de áreas. A gente imagina que no futuro, Rio Preto, com 1 milhão de habitantes, pode precisar de um aeroporto internacional, de aterro sanitário, expansão enfim, de serviços estratégicos. Essa expansão desordenada não acaba inviabilizando esse tipo de equipamento estratégico para o futuro? Sim e não. A depender de um estudo diagnóstico e prognóstico, né, da cidade, da São José do Rio Preto, que nós precisamos e que a população deseja para os próximos 10 anos. Então, esses são os pontos que nós temos buscado trazer o debate, sem politizar um tema que é absolutamente técnico e também depende de participação da comunidade. Então, de fato, a ausência de estudo e um projeto que esteja conectado com o orçamento do município que nos tem mais trazido a preocupação, trazido, então, a reflexão neste momento. Porque eu me lembro, inclusive, não lembro se o doutor Renato estava no governo já, quando o Valdomiro assumiu, logo nos seus primeiros anos, ele contratou um estudo que ele tinha um projeto, um sonho de um aeroporto maior em Rio Preto, e esse estudo esbarrou aí já há 10 anos atrás na falta de grandes áreas livres aí para um projeto desse porte. Nós temos não só a questão do aeroporto, mas a própria questão do nosso terminal rodoviário, né? Que já foram feitos dezenas de projetos, né, e tentativas de melhoria, de mudança, e ele continua no mesmo local, né, com sérios problemas, né? Então, de fato, Alexandre, o que a gente nota é que nós precisamos de bons gestores executando e precisamos de bons gestores pensando.
né? Nós precisamos, então, ao mesmo tempo que tem um pessoal, uma máquina ativa trabalhando em prol da cidade, ter uma máquina ativa olhando para os problemas da cidade, para que a hora que chegue um momento de elaborar uma legislação, tenha elementos para que seja uma lei que de fato atenda, que é o que a Defensoria Pública conclui, né? Ele observa e fala, olha, mas cadê o diagnóstico dos nossos problemas para a gente apresentar agora um prognóstico para esses problemas, né? E às vezes, no afã de fazer bem feito e fazer rápido, o gestor ele esquece que ele tem que identificar, detalhar e estudar os seus problemas, né? E é o que fica nessa questão do aeroporto, a questão da regularização fundiária, a questão do terminal rodoviário e todos os outros problemas E que nós próprio temos. aterro, né? Não estou dizendo que o município tem que ter um aterro, mas hoje a gente a linha férrea refém cortando São José do Rio de Preto, um aterro, né, em vários Verde. problemas que ainda nós temos que serem superados e estudados. O que o Renato falou é bastante importante. O plano diretor, de fato, é um projeto amplo, complexo, que exige muito trabalho, né, dedicação do gestor, né? Então, aqui nós reconhecemos o esforço que tem sido desenvolvido pela prefeitura, pelos secretários, pelas coordenações e várias pessoas que têm participado desses grupos temáticos de debate. Nós reconhecemos esse trabalho. De outro, nós temos apontado, então, a necessidade de aperfeiçoamento desse processo, né? Se de um lado nós temos já constatado um problema de gênese, né, de concepção do projeto, exatamente em razão da falta de estudo que acaba prejudicando a participação popular, uma exigência legal, né? De outro, nós temos, de fato, um amplo espaço, tempo suficiente para um debate e aperfeiçoamento desses mecanismos, do projeto em si, né, de modo a que nós tenhamos aprovado não um projeto rapidamente, celeremente, de forma urgente. O senso de urgência não combina com o plano diretor. Sim. Né? E não tem nada que obrigue que seja tal data, né? Exato. Até O onde projeto, eu sei, né? a lei fala que o plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos. Né? Mas é importante que o plano diretor resolva os problemas que nós temos e projete a cidade para o futuro. Saia né? bem feito, e não né? corramos o risco de estar buscando responder perguntas que não estão sendo feitas. É um dos nossos pontos aí de interesse. Doutor, rapidamente, só para terminar, foi até uma sugestão, acho que o vereador Fábio Marcondes, se eu não me engano, na fala do senhor, se não poderia se fatiar isso, olha, vamos pegar sistema viário, discute, resolve, vota e aprova. Em vez de votar tudo isso de uma vez só, é possível isso, não é? Bem, as respostas para planejamento urbano, quem tem são os urbanistas e arquitetos. A justiça não tem que se meter nisso. Né? Enfim, o judiciário, isso não é questão dos órgãos dos juristas para exatamente, né? Certo. Essa é uma questão que deve ser discutida em termos técnicos para quem entende de urbanismo e planejamento urbano. Tá certo, senhores. Bom, discutimos aqui o plano diretor com o defensor público Júlio Tanoni e o advogado coordenador da Comissão de Planejamento Urbano e Regularização Fundiária da OAB, Renato Góes. Para terminar, doutor, uma consideração rapidinho, por favor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao colega Júlio por mais esse momento para a gente debater algo que impacta, como ele disse, não só uma questão meramente legalista, mas a nossa cidade, a cidade que nós moramos, que nossos filhos crescem. Então, nós estamos, OAB, e acredito que o Júlio também, a Defensoria Pública, no sentido de auxiliar o Poder Legislativo, auxiliar o Poder Executivo Municipal de São José do Rio Preto para construir o melhor plano diretor, porque isso todos vão ganhar. Tá certo, doutor Renato, muito obrigado. Doutor Júlio, para a gente terminar. Agradecer o convite, doutor Renato, pela presença também, poder debater esse um tema tão importante para a sociedade, dizer que estamos absolutamente comprometidos com a sociedade de Rio Preto, num projeto de sociedade, né, que perpassa governos e governantes atuais e também disponíveis para buscar, de fato, alcançar um projeto que, de fato, atenda às necessidades da nossa sociedade, especialmente a comunidade mais pobre, de mais baixa renda, que mais precisa de acesso à infraestrutura urbana, dos serviços públicos, né? E assim alcançarmos, de fato, um projeto de plano diretor que seja efetivamente democrático, seja efetivamente, atenda efetivamente aquilo que a sociedade precisa e deseja para os próximos 10 anos como um todo. Então, essa é a nossa expectativa e desejo para os próximos passos aí de discussão, Alexandre. Maravilha, doutor Júlio Tanoni, muito obrigado. Está aí embaixo o telefone e o endereço da Defensoria, que fica aqui na Marechal Deodoro. Precisar aí dos serviços dos defensores públicos estão lá. Também está aí o telefone e o endereço da OAB, sempre à disposição da sociedade. Muito obrigado. E lembrando que, se você tiver interesse e quiser consultar a minuta do plano diretor e as suas
seus desdobramentos, está no site da Prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br, Secretaria Planejamento, tem lá, você acessa um site, tem todos os projetos lá. Eu agradeço a sua audiência, sua paciência. Se quiser rever esse programa, só acessar nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Grande abraço e até a próxima.